Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, obrigado pela tua bondade. Hoje nós começaremos uma série de mensagens sobre os evangelhos e de verdade eu não pretendo trazer informação, Pai. Informação existe no Google, existe em tantas coisas. O que eu quero trazer é a vida do Senhor, Pai, a cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Queridos, boa noite. Essa semana nós vamos começar uma série de mensagens com 4 mensagens. E as mensagens chamarão os evangelhos. Por quê? Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, mas não entendemos muitas coisas. As escolas do reino, como a Lauren disse quando ela está lá ouvindo, via as aulas, pessoas que deixaram tudo, irmãos, As pessoas mudaram de Itajaí para o Nordeste. Você acha que sua vida é confortável aqui? Itajaí é muito mais. Uma das melhores cidades do Brasil de morar, qualidade de vida, praia, tanta coisa, Pessoas que entregaram suas vidas como sementes ao Senhor. E grandes professores, eu acompanho no Nordeste há um bom tempo, tem pessoas com o chamado do ensino, que vão para lá só para ensinar mesmo, mestres do ensino que vão para lá. Quando a gente sai, a gente vê o tanto que a gente é rico em informação, ensino, mas o Senhor falou isso no meu coração há umas 3 semanas, 2 semanas, e eu comecei a orar, e minha oração é: Senhor, eu não quero trazer a informação que o livro tem. Se você comprar um livro, o livro vai falar sobre isso. Quero trazer algo que ative o espírito das pessoas, porque eu não fui chamado para ser um mestre, fui chamado para ser um evangelista, chamado para gerar uma chave no seu coração. E eu oro para que Jesus me ajude nessa noite, amém? Quero falar um pouquinho sobre Mateus. Mateus é uma das cartas do evangelho que você vai ler. Ele é um evangelho sinótico. O que é o evangelho sinótico? É aquilo que você já leu. Mateus, Marcos e Lucas e João são evangelhos sinóticos. Quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu li Mateus e eu li Marcos, falei: parece que eu já li esse negócio. Aí eu li de novo, Rafael, eu falei: mas gente, parece que repete, Nunca tinha lido a Bíblia, e hoje eu entendo, porque esses evangelhos parecem tanto. Ele não é o primeiro evangelho das cartas do evangelho a serem escritas, por mais que ele está na frente de Marcos, mas Marcos foi a primeira carta a ser escrita, porque Marcos é uma carta que Pedro fala nela, e nós vamos falar disso no próximo, deixa esse assunto para o domingo que vem. Mas o grande foco de Mateus é apresentar Jesus como um rei, como o Messias prometido. E eu acho que nessa noite, quando a gente, de uma maneira diferente, o Senhor nos levou a nos dobrarmos nosso joelho a Ele, dizendo: o Senhor é o Rei de reis e o Senhor de senhores, porque Ele é o Rei, Ele que vai governar, Ele já governa a nossa vida, e Ele voltará. Como tem falado esses dias, o Judá tem começado a entender sobre Jesus. Ele entrou no carro e falou: papai, a gente vai morrer. Eu falei: vai morrer. Ele começou a chorar. Eu falei: não quero morrer, papai. Eu não quero morrer. Eu falei: filho, nós vamos encontrar Jesus, mas eu vou morrer. Eu falei: falta muito ainda, meu filho, você é tão novo ainda, não pensa nisso. Mas você vai morrer, papai. Eu falei: calma. Porque eu não sei o que aconteceu. Ele foi o pai da Vanessa, e eu acho que o cachorrinho, que é o inglês lá, morreu, e ele voltou com isso, com a morte na cabeça, perguntando se ia morrer. E eu não vou mentir, irmão? Eu falei: a gente vai morrer, filho. Não, mas eu não quero, falta muito. Mas filho, o Rei de reis, o Senhor de senhores, Ele voltará e Ele governará a terra, e nós vamos governar com Ele. Já para pensar o que é governar com Cristo? Às vezes nós nos cobramos assim, que as pessoas entreguem mais, e a gente tem vontade, como pastor, a gente tem vontade mesmo, mas fulano parece que tinha que fazer mais. Deixa eu te falar uma coisa: o quanto você se gastar, o quanto você vai viver, sabia? Que na volta de Cristo haverão corpos glorificados, e cada um vai governar na dimensão que plantou, que fez essa terra. Então todo mundo vai ser a mesma coisa? Não vai. Então se gaste nessa terra, entregue a sua vida como uma semente ao evangelho. E Mateus foca em apresentar esse Cristo como um rei. Por quê? Porque Ele é o Rei de reis e Senhor de senhores. Mateus era um judeu, e esse evangelho ele é escrito aos judeus. Queria antes falar sobre Mateus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9, verso 9. Mateus capítulo 9, verso 9 diz assim: ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Mateus se levantou e o seguiu. Mateus ele escreve diretamente o nome dele, mas os outros evangelhos vão dizer um homem chamado Levi. E Mateus era um publicano. E o que eram os publicanos? Os judeus que trabalhavam para o Império Romano. Minha tradução, cagueta.
Deixa eu falar assim para você entender, amém? Bem claro assim para você entender. Dá para pensar que é um judeu, os romanos estão governando, cobrando imposto do judeu, e o seu companheiro de trabalho passa por lá de lá. É como ser Flamengo e virar Vasco. Deixa eu falar assim para você entender diretamente, né? Uma maneira prática para você entender. Então, o homem que estava do lado dos judeus, amanhã ele estava indo lá cobrar imposto dos amigos. E como é que era o cobrador de imposto? Nada educado. Nada educado. Tomavam bens, tomavam posses. Então, deixa eu te falar, os judeus detestavam Mateus. Detestavam. Quando a gente vê o evangelho, né, a história de Zaqueu, que também era um cobrador de impostos, ele sobe e para ver Jesus. Eu acredito que Zaqueu ouvia as histórias de quem era Mateus, sabe, no meio dos cobradores de impostos, eles falavam: rapaz, teve um homem que agora segue Jesus. E o coração de Zaqueu começou a procurar saber quem era Mateus. Sabe por quê? Porque Deus faz uma obra em nós, para fazer uma obra através de nós. Esse evangelho é escrito aos judeus, e nada como um judeu, cobrador de imposto, para se converter ao evangelho, pastora Cida, porque a nossa vida está muito além do que fazemos, mais do que nos tornamos. O verso 10 diz: aconteceu que enquanto Jesus estava reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são para os que têm saúde que precisam de médico, mas sim para os doentes. Vão e aprendam o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Amém? Esse evangelho não diz, mas os outros falam que ele estava exatamente na casa de Mateus. Então, quando Zaqueu ele falou: posso estar contigo, Zaqueu? Eu acho que Zaqueu falou: ele vai na minha casa. Ele foi na casa de Mateus, agora ele vai na minha. Sabe, tanto que Jesus não pede nada para Zaqueu, não pede que ele devolvesse os bens. Ele apenas fala: Senhor, eu quero devolver tudo que eu fiz errado, porque ele sabia que todo o dinheiro que ele tinha eram de coisas erradas. Porque esse homem precisava se converter ao evangelho para que outros judeus também se convertessem? Porque eles tinham um grande pecado: a arrogância da santidade. Você conhece gente assim? Que acha que é mais santo, que jejua mais, que acha porque eu estou há mais 10 anos convertido, o irmão que entrou 6 meses não pode às vezes passar na minha frente. Aquele pastor que acha que é dono da igreja, você conhece? Eu conheço. Deus não deu igreja para pastor, Deus deu pastor para a igreja. Aquele músico que acha que esse lugar aqui é dele, é intocável, que amanhã ele não pode estar aqui. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: o reino de Deus tem que ter discípulo, porque senão a gente erra na missão. Sabe, esse homem se converte para que os outros judeus tivessem um testemunho, porque a carta de Mateus é para os judeus que se converteram. Então esse pessoal precisava de um manual de fé, regra e prática, e esse homem chamado Mateus começa a registrar. E por que Mateus escreve? Porque Mateus tinha um dom da escrita. Por que Pedro não escreve a carta? Porque Pedro não era um homem tão letrado. Então precisou Marcos, nós vamos falar disso depois, escrever essa carta. Mas Mateus era um coletor, um cobrador de imposto. Para mim ele era bom de matemática, porque ele estava sentado ali: meu amigo, você deve, você não deve. Então ele tinha uma boa escrita e sabedoria para deixar essa carta. Entre os judeus existiam 4 classes de judeus: os fariseus, os saduceus, os essênicos e os zelotes. Então a gente não fala sobre isso, né? Muitas vezes não sabemos sobre isso, mas eram 4 classes diferentes. E os judeus que se convertiam ao evangelho tinham essa carta. A carta de Mateus fala sobre seu ofício como registrador de documentos. Ele era um homem que tinha um dom. Então o dom que você tem, Deus quer usar o seu dom. Muitas vezes seu dom não foi para coisa boa, mas Deus vai lá e acha um homem todo torto, que morava numa casinha torta, tinha uma vida torta, e fala: cara, esse cara cantava bem no mundo, agora ele pode cantar para mim. Não que Deus queira os melhores músicos, porque senão ia no conservatório, convertia todo mundo, os professores, né, na UFO. Mas Deus, muitas vezes ele vai usar um dom que você teve para o bem também, mesmo que você não foi alguém terrível, mas tudo aquilo que você faz bem, o Senhor quer usar no reino de Deus. E Ele quer usar também a sua vida, aquilo testemunho. Sabe, Mateus se tornou um homem que no meio dos judeus, os homens começaram a olhar ele diferente, porque ele era um homem conhecido, um homem que estava sentado à mesa, cobrando seus impostos. Eu acredito que em muitas casas,
pegar bens, pegar coisas. Em algum momento da vida ele foi. Então os homens viam e diziam: mas esse cara não merece não, nem eu nem você. Mas a graça do Senhor nos alcançou. E quando essa graça nos alcança, transforma a nossa vida, o Senhor vai começar a dizer: rapaz, ele tem algo diferente. A minha conversão não foi espiritual, a minha conversão foi natural. Eu comecei a ver os meus amigos e dizer: não, mas não é possível, até o fulano, não, fulano não acredito. Era assim, não foi uma experiência, não vi um anjo, não vi o céu se abrir. Então ver a vida das pessoas fez eu querer Jesus. E as pessoas ver a sua vida faz as pessoas dizer: eu quero isso que ele tem. Por que essa pessoa é assim? Parece que ela tem algo diferente. Parece que quando eu entro na sala dela, nós estamos trabalhando do mesmo lado, na mesma máquina, a máquina dela estraga, a minha não estraga, e ela reage diferente quando a máquina do trabalho estraga. O que essa pessoa tem? Ela tem Cristo. Sabe, parece que o pneu desse carro fura e ele não reclama, e eu passo por ele no trânsito, ele está trocando pneu debaixo de chuva e está rindo. O que esse miserável tem? Esse miserável, esse abençoado, tem Jesus. Enquanto você está reclamando, murmurando: ai, meu pneu rasgou, é mais R$500, e essa pessoa está dizendo: se Deus quiser ele me dá um pneu, se ele me der um pneu, ele dá um cartão para passar em 10 vezes. Isso é Jesus mudar a nossa vida. E a vida de Mateus foi transformada. Existe uma frase de Charles Spurgeon que diz: a maior biografia de Cristo é escrita por um coração que foi transformado por ele. A maior biografia que Jesus vai ter na sua vida não é o quanto você prega, não é o quanto você sabe, é o quanto você tem dele. E as pessoas começam a dizer: eu quero isso para mim. Então essa carta tinha que ser escrita por um judeu, aos seus amigos, seus irmãos judeus, dizendo: realmente esse homem está diferente. Eu acredito que Mateus poderia ser arrogante e passou a ser um cara amoroso, um homem que cobrava impostos, que, imagina, deixa eu te falar, eu viajo muito, tá? Desculpa. Tinha muitas filas para Jesus entrar, mas ele entra na fila de Mateus. Eu acredito que quando ele começou a ver o cabeludinho da Galileia lá, o coração dele já começou a pular, veio um frio na barriga. E quando ele olhou para ele, sabe o que ele falou? Segue-me. Meu Deus, nada, não falou, não pediu para orar por ele, não falou nada, não cobrou, e ele deixou tudo. Imagina o que é um homem que trabalha com finanças, com a sua mesa, com dinheiro, com bens, deixar tudo e ir lá para trás. Sabe que palavra que Mateus precisou? Uma palavra: segue-me. A primeira carta do Evangelho, Mateus começa com a genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 1 diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Verso 15: Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim todos os outros 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi ao exílio da Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Por que só Mateus descreve tão bem assim, né? Toda a genealogia, né? O pastor Hermínio fala que não começou em Noé, porque Deus não começaria a humanidade, a genealogia, com um homem que amaldiçoou o filho. E eu disse: uau, é isso mesmo, né? Por mais que ele foi um homem que salvou a terra, nunca uma genealogia de alguém começaria com um homem que amaldiçoou um filho. Então começa em Abraão. Por quê? Porque os judeus conheciam a história de Abraão, de Isaque, de Jacó, e só Mateus escreve isso tão bem, porque ele precisava provar para eles que ele era o Messias prometido. Sabe, eles, os judeus ali, esperavam o Messias vir, mas esse Messias um dia entra numa reunião na sinagoga, e todas as manhãs tinha a reunião, e tinha a leitura do dia, e a leitura era Isaías, dizendo do Messias. Jesus entra, senta, lê o versículo e diz: hoje se cumpre essa palavra. Fecha e sai. E eles continuaram sem entender. Quando a gente às vezes fala sobre isso, mas eles não entenderam, e nós, o que nós estamos entendendo? Será que uma mensagem como essa da Laura e não traz angústia no seu coração? No meu traz. Quando eu via, né, as postagens, os vídeos, as coisas que ela fazia, eu via aqueles homens ali, você vê que eles não são do Nordeste, uns branquinhos, loirinho, que lá é do Sul, certeza, veio de Itajaí, Santa Catarina, não é de lá não. Para com isso, gente. Como Jesus também não é loiro de olho azul, porque é judeu, irmão. Judeu loiro de olho azul? Eu sempre digo, Jesus é o Jean, irmão, é negrão. Você acha que judeu é branquinho? Não é impossível uma coisa dessa. Sabe, irmãos, esses homens entregando tudo que tem, homens que muitas vezes largam o seu conforto para orar, para tomar um açaí, sabia? Isso é amor a Cristo.
Isso é entender que Ele é o Rei de Reis e Senhor de Senhores. E o que Mateus queria levar a esses homens é dizendo: sabe a genealogia, sabe o Messias esperado? Deixa eu provar para você de A mais B. Alguém letrado não faria isso. Então precisou um homem letrado passar toda a genealogia, começando em Abraão, dizendo: são 14 gerações, 14 de Davi, 14 até o exílio da Babilônia. E depois do exílio, esses 14, é ele, é o Messias prometido, esse é o Exu, o Hamashia. Então dobrem seu coração a ele, porque ele veio reinar. Ele não veio reinar como vocês pensam que ele vai vir, porque eles esperavam um rei como Davi, um rei que tomaria o palácio, um rei que colocaria os romanos, debaixo da mão deles. Mas esse rei, ele vem convertido. Esse rei não vem matar, esse rei vem morrer como uma ovelha muda ao matadouro. Mateus vem cumprir toda a profecia. Por quê? Porque esse livro fala de cumprimento de profecias. Às vezes nós queremos que Jesus venha como nós estamos querendo, mas ele vem na sua vida como ele quer. Você espera que ele venha, você faz um plano, desenha, e pensa: ele vai vir assim. E ele fala: filhão, não é nada disso. Sabe, Mateus escreveu para os judeus que esperavam um rei que matasse, mas pelo contrário, ele foi aquele que morreu como uma ovelha muda ao matadouro. Sabe, quando João Batista encontra com Jesus, você vai ver no Evangelho de João, o primo, Jesus, ele está no deserto, irmãos, cumprindo uma missão, cultos tremendamente abençoados, poderosos, dizendo: arrepende, raça de víbora. Já passou um culto desse? Quantas pessoas ficavam? Toma vergonha! Era a campanha do João Batista, ele toma vergonha na cara. Boa essa palavra no deserto, né? Que culto abençoado, né, irmão? Se o pastor não respondeu o irmão e sai da igreja, imagina o João Batista, né? Fala: miserável, praga, toma vergonha. Essa era a palavra de João Batista. E ele encontra Jesus e ele diz: não, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Por quê? Porque o deserto era a casa de João, e era costume, como falamos aqui há um tempo atrás, como ministrei lá em Uberaba, sobre a casa de Simão. Jesus foi na casa de Simão e falou: Simão, você não lavou meus pés, você não beijou meu rosto. Olha essa mulher, ela ungiu meus pés, ela está me adorando aqui, me enxugando meu cabelo com lágrimas. Sabe o que João Batista está dizendo? Eu não sou digno de desatar a sandália dele, porque ele é o Rei de Reis. Sabe, aquele que vier após mim batizará com água e com fogo. Era Jesus. Então João está dizendo: ele é o rei prometido. O que eu estou dizendo para vocês é que eu batizo com água, mas vai vir outro que vai batizar no Espírito. Era Jesus, o rei tão prometido. Ele veio cumprir as profecias do Antigo Testamento. Mateus, além de trazer Jesus como um rei, está dizendo que ele é o cumprimento de uma profecia. Sabe, uma profecia que já existia desde a antiga aliança. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 1, verso 20. Eu quero andar com você um pouquinho na Bíblia nessa noite. Mateus capítulo 1, verso 20 diz: mas enquanto pensavam nisso, apareceu o anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois que nela foi gerado, procede do Espírito. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Mateus é enfático em mostrar aos judeus que ele era o cumprimento de todas as profecias. Por quê? Porque eles conheciam a Torá, eles tinham a lei, eles arrotavam santidade, se achavam muitas vezes melhor que os outros. Sabe a passagem de Jesus, do publicano e fariseu, onde o publicano chega para dizer: eu estou aqui, Senhor, porque eu sou bom. Mas o fariseu diz: Senhor, eu não posso nem olhar para o Senhor, não sou digno. Sabe essa passagem? Está apontando para os judeus. Sabe, nos nossos dias existem judeus que creem em Jesus, sim, os messiânicos, mas nem todos. Mas ele continua sendo o Senhor da humanidade. A Bíblia não fala isso, mas para mim o Senhor do sábado vai voltar no sábado. Por quê? Rapaz, que dia que ele vai voltar no seu sábado? Você está doido?
Então, quando der sexta-feira, conserta a sua vida, viu? 5 horas da tarde, faz uma oração, pede pecado. Pastor, tá amarrado, tem que voltar, meu irmão. Então, estou falando pra você, a Bíblia está falando, não. Mas para mim, ele é o Senhor do sábado. Como para mim, ele não ressuscitou domingo. Ele ressuscitou sábado. E no domingo, quando amanheceu o dia, ele já não estava lá. Ele não pode ter morrido sexta, irmão. Porque se era 3 dias, como é que é morre sexta, ressuscita sábado? É a igreja de Roma que ensinou isso pra gente. Para mim, ele morreu quarta à noite e ressuscitou no Shabá. 3 dias. Qual que era o sinal? 3 dias e 3 noites, né? Então não tem que ser muita coisa, não. É matemática. 1, 2, 3, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, né? Então, pelo amor de Deus, para de falar na sexta-feira, ele morreu. Já estava morto, irmão. Para com isso. A gente é muito bobo às vezes, a gente acredita em muita besteira. O pior é a igreja postar ainda na sexta-feira, ele morreu, e domingo ele ressuscitou. Como? Deu 2 dias? Pelo amor de Deus, temos que parar para pensar às vezes. Para mim, ele ressuscitou sábado, na viração do dia, e no domingo pela manhã as mulheres foram e ele não estava lá mais. Por quê? Ele ressuscitou, morreu no sábado. E para mim ele volta quando? Ele volta sábado, para que os judeus vejam realmente. Por quê? Ele volta e vai sentar onde? No Monte Moriá. Os judeus é o povo que ele escolheu. Deus escolheu os judeus. Por quê, pastor? Pergunta para ele quando você encontrar com ele lá na eternidade. Judeu é um povo que guarda tudo, um povo que ama Jesus, ama Deus de toda a força, todo o coração. O problema é a mentalidade que não foi transformada. A profecia de Isaías, não precisa abrir, 7,14 diz: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, chamará Emanuel. Sabe o que está vivendo aqui? José está vivendo a profecia de Isaías. O próprio anjo está chegando em José dizendo: ele vai vir cumprir todas as profecias. Deixa eu te falar uma coisa, que dureza do coração desses homens, ver todas as profecias dos homens que conheciam as escrituras se cumprirem, mas não aceitarem que ele era o rei de reis, senhor de senhores. Passar a ter que ver os sinais, e não é diferente da gente não, né? Quantos aqui já oraram? Não, se for o Senhor mesmo, só eu, vocês não, que vocês são mais crentes que eu, né? Vocês são muito crentes. Não, se for o Senhor mesmo, dá um sinal, já. Aí você fala assim, se passar um Fusca, passa o Fusca. Você sabe que às vezes você faz umas besteiras dessa, né? Não, mas se for o Senhor mesmo, dessa vez, Deus olha do céu e fala: tadinho dessa menina, até hoje falando isso, né? Deixa eu te falar uma coisa, desde esse tempo era assim, vive pedindo sinal, e eles pediam um sinal, e ele vinha cumprindo todos os sinais da antiga aliança, e mesmo assim o coração estava duro. E muitas vezes, sabia que esses somos nós. Ah, pastor, vou fazer prova com Deus igual o Gideão. Tá, Gideão fez 2 provas, só que depois Deus fez 2 com ele. Está preparado? Então faz prova com Deus. Quando Deus fizer com você também, vai ser igualzinho. Mateus 2, verso 5 diz: eles responderam em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas você, Belém, terra de Judá, de forma alguma é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastorear o meu povo de Israel. Sabe quem é esse? Jesus, aquele que viria governar o povo para sempre. Mas eles estão pensando que ele vem tirar ele dos problemas, e a gente não é diferente não. Senhor, quando o Senhor chegar na minha vida, esse problema vai cessar. Mas será que não foi Deus que colocou você nesse problema não, para testar você? Porque Deus falou para Josué: eu coloco a bênção e a maldição. Então nós estamos pedindo para Deus tirar a gente do problema, e Deus está falando: eu sou com você no problema, pode ficar quieto aí, tá? Tenha fé, eu estou aqui, estou do seu lado. Então muitas vezes a falta de entendimento dos judeus é a mesma falta nossa. Sabia disso? Sabe, tudo provando, tudo acontecendo, e nós pensamos: mas quando der, quando eu estiver pronto, quando acontecer, pastor, quando eu estiver pronto, eu vou fazer missão. Sabe qual foi o último pedido de Jesus? Ide por todo mundo, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você fica pensando: quando eu estiver pronto. Deixa eu te falar uma coisa, o Rei de Reis deixou um pedido para você: ide por todo mundo. E nós estamos sentados pensando: não, quando meus problemas se acabarem, é impossível isso chegar. Se Deus chegar, se esse dia chegar, pode ter certeza, você chegou no céu, já está do lado de Abraão, Isaac e Jacó, adorando ele. Jesus começa a pregar, Mateus capítulo 4, verso 12, que eu queria que você abrisse comigo.
adoramos, Senhor. Mateus capítulo 4, verso 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que vinham na terra da sombra da morte, um raio de luz. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Todas as profecias se cumprindo e ele sem entender. Todos os sinais nós já temos do Senhor, do plano que Ele tem para você, da vontade que Ele tem para você. E agora o cumprimento não depende dele, depende de você. Sabe que nós sabemos tudo da Bíblia, sabemos muito, conhecemos muito, mas o meu grande desafio nesses dias é: o que nós estamos vivendo? Sabe, qualquer mensagem que você ouvir, você vai dizer um dia: eu já ouvi isso. Às vezes uma escola que você faz, que vamos ter agora a próxima escola, você vai dizer: parece que teve essa escola no passado. Teve, mas minha pergunta é: o que hoje você pratica? Porque você não pratica, totalmente perdido. Sabe, é mais um culto, é mais uma reunião. E o salmista no verso 139, verso 16 diz que todos os dias foram escritos pelo Senhor. Sabia que Deus tem um livro da vida, que Ele tem um livro da sua vida na palma da mão dele lá no céu? Já escrito, e está pensando assim: uma nova história eu quero. Não, você não precisa de uma nova história, você precisa da história original dele. Quando sai pela manhã, não fala: Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Fala: Senhor, me faz viver o que o Senhor escreveu hoje. O que o Senhor escreveu? Eu quero ver o que o Senhor escreveu. Sabe, sexta-feira pela manhã eu vim aqui na igreja no intuito de encontrar um irmão e ir ali. Mas quando eu entrei, entrou pelas portas o Gilberto e falou: pastor, Deus falou comigo, eu passar aqui. Eu falei: Senhor, essa era a sua história que o Senhor tinha escrito para nós nessa manhã. Obrigado por viver a sua história nessa manhã. E nós sentamos, tomamos um café, choramos na padaria. O povo ficou olhando para a gente, né, Gilberto? Que povo doido, doidinho, chapado, irmão. Sabe o que era isso? A história que ele já tem. E nós estamos querendo uma nova história. Precisamos orar para viver a promessa que Deus já escreveu sobre nós. Deus tem bons planos, Deus tem paz, Deus tem saúde, Deus tem prosperidade, Deus tem família, porque o solitário habitará em família. É o plano de Deus para nós. Mas nós queremos viver o nosso plano ou o plano de Deus. O seu plano é mais dinheiro, casa nova, carro novo. O plano de Deus é que ele cresça e eu diminua. O plano de Deus é: se o grão de trigo não morrer, vai ficar só, mas se morrer, dará muitos frutos. Ou nós estamos querendo conquistar, ou nós estamos querendo viver. Porque se nós queremos conquistar, deixa eu te falar uma coisa: você está totalmente fora do Evangelho. Não estou dizendo que não é bom ter as coisas, não. Eu gosto de coisa nova, gosto da roupa nova, gosto, irmão, para com isso. Mas minha pergunta é o que Deus tem para mim? E contemplar Deus e viver: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Se o Senhor tem para mim é viver no Nordeste para sempre, eu vou viver no Nordeste para sempre. Mas quando eu encontrar com o Senhor vai dizer para mim: servo bom e fiel. O Senhor vai pegar o livro da vida e dizer: filhão, já parou para pensar que é Jesus em lágrimas te encontrar e dizer: uau, cara, nenhuma viga você deixou de viver. Meu amigo, se isso não é melhor que uma casa nova, se isso não é melhor que um trabalho novo, você ainda não conhece Jesus. Nós precisamos provar e ver. Não ver. Ver está aqui, irmãos. Ver está na Bíblia. Você vê, mas experimentar o bom perfume de Cristo. Sabe, assim, sair um dia na rua e falar: vai ter um perfume. Onde que é? E ele fala: cara, sou eu, cara. Fica tranquilo, eu estou aqui. Sabe, é sentir o cheiro dele, é ver ele, é manifestar ele durante o dia. Já parou a pensar que Deus pode ter marcado um encontro com você e você corre do encontro? Sabe, durante um tempo eu trabalhei numa loja no centro da cidade, assim casei com a Vanessa. Todo dia que eu ia almoçar, alguém me pediu uma marmita. E eu pensava: não, só tem eu nessa cidade, né? Um dia saiu uma fila assim, umas 10 pessoas antes de mim. A mulher fala: senhor, paga o almoço para mim? Eu falei: não, brincadeira comigo. Eu falei: irmão, de verdade, não é tanta gente aí. Passa 10, tem que ser eu. E eu fui, eu dei, mas eu fui e voltei meio murmurando, sabe, de verdade, onde compro o meu pecado? E voltei, pastor, falando: mas não é possível. Irmão, tem tanto tempo que a comida era R$6, lembro até hoje, eu tinha 15.
Dava troco, sobrava R$3 no meu bolso. E eu voltei para pagar. Quando eu fui pagar assim, tirei o bolso, fui pagar. Deus começou a falar: filho, os meus filhos na terra falam assim: pai, eu estou com tanta fome. Eu olho para baixo, sou mais perto. Cala a boca e paga. Que se você tem, porque foi eu que dei. Eu paguei chorando assim. Ô cena abençoada, né? Imagina, tirar um dinheiro, pagar a mulher. De certo o cara achou que eu estava com peninha dela, né? Mas não era, porque Deus estava me corrigindo ali. Porque Deus tinha escrito aquilo para mim naquele dia. E o que Deus escreveu para nós? Deixa eu te falar, eu acredito que essa reunião aqui, para nós aqui nessa noite, ela está escrita no livro da vida. Mas eu saio dessas portas, o que está escrito. Para pensar que você pode passar por embora ali, Deus colocar uma pessoa na sua vida. Você pode dizer: vira aqui. Você vira, está uma pessoa parada, Deus fala: para ela. Você já viveu isso? Pastora Cida do Pentecoste, ela vai saber o que eu estou dizendo. Sair de casa e Deus falar assim: para aqui. Fala isso para essa pessoa. Irmão, se pensar isso, tanto que é bom. Não é porque você é bom não, que você é muito ruim. É porque você pode ter sido só uma mulinha de Balaão naquele momento. Deus queria dar um recado, olhou para você e falou: é você. Mas aquilo ali é a resposta que a pessoa precisava, de uma oração que ela tem feito. Sabe que você é a resposta da terra, que a Bíblia fala que a terra clama pela manifestação. É sair dessa igreja aqui, irmão, é transformar a cidade. É essa banda tocar a cidade. Isso é a manifestação dos filhos de Deus. É onde for, ser sal da terra e luz do mundo. Você já comeu uma carne sem sal? Você fala: faltou sal. Se tem sal, você não lembra não. Mas se falta, sabia que tem lugar que falta você? Falta você entender que você é cumprimento de uma palavra, que você é cumprimento de uma profecia, e sair dessa porta entendendo, dizendo: Senhor, é comigo que o Senhor está falando, porque se não for comigo eu quero morrer aqui. Sabe, estamos entendendo quem é Jesus, qual a importância para nós e o que estamos nos gastando por Ele. Porque se Ele é importante para você, algo tem que ser gasto. Sabe, se Jesus mudou a sua vida de verdade, você quer ver uma pessoa que Jesus mudou a vida dela, ela tem desejo, com o mesmo Jesus, mude a vida da pessoa mais perto dela. Não se trata de olhar para o outro, dizendo: agora eu sou bom. Não, agora você é mais responsável, porque você entendeu. Agora você é um ruios, um filho maduro, que encontra um filho imaturo e pode dizer para ele que algo mudou. Como diz pastor Paulo Borges Júnior, é um mendigo que encontrou de comida, que fala para o outro mendigo: lá tem comida. É só isso. Quando a gente vai na rodoviária lá fazer culto lá, um que come fala assim: o benefício. Fala: que benefício? Sai para lá, senhor. É Jesus benefício. Sai fora daqui, pai. Não tem benefício nenhum aqui não. Mas por que eles anunciam para o outro que tem comida? Porque estava com fome. Sabia que eles fazem que nós não fazemos? É dizer para o outro assim: agora chegou a comida. Qual que é a comida? O pão vivo que desceu do céu. O Exu, a Hamashia, aquele que mudou minha vida. E eles vão lá no culto achando que é um banquete. Hoje não, porque eles conhecem a gente. É só um pãozinho com manteiga e um café. Não tem nada demais. Porque eu não fui chamado para dar comida, fui chamado para levar uma palavra. Fui chamado para levar o Cristo que muda pessoas. Fui chamado para anunciar aquele que mudou a minha vida e quer mudar a vida do próximo. Isaías, capítulo 9, verso 6 diz: porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Sabe, Deus precisou mudar a vida desse homem, Mateus, para que antes dessa carta as pessoas já olhassem para ele dizendo: deixa eu te contar uma coisa, Mateus não era pobre não, tá? Mateus era cobrador de imposto, da mais alta classe da sociedade. Nos dias de hoje tinha uma boa casa num bom condomínio, um bom carrão, sabe, mas ele vai seguir Jesus. E como é que viveu a família de Mateus? Às vezes, vou falar, você já me conhece, sabe que eu sou apaixonado por Jesus e pronto. Sabia que o ministério de Jesus era caro? Era caro, porque além de 12 que comiam, tinha família de alguns que deixaram a família. E você acha que Jesus ia deixar a família deles passar na cidade? Pedro tinha sogra, porque a Bíblia fala a sogra de Pedro. Então eu acredito que no meio de tudo ali, os recursos que entravam eram para mantê-los.
E era enviado para as famílias deles também. E Jesus é tão diferente, coloca o cobrador, o ladrão, para segurar a salva. Sabe o que revelava? Não revelava dinheiro. Aquilo ali era espelho de Judas, dizendo: quem você é? Olha todo dia, né? Você pega aqui, mas olha para você quem você é. Sabe aquilo que incomoda no seu irmão de você? Não é seu irmão, é o espelho de quem você é. Sabe a falta de compromisso que você tem com a igreja? Reflete quem você é. Sabe a falta de se envolver, de se gastar? Não se fala do pastor que é chato, mas se fala de quem eu quero ser, de quem eu quero me tornar. Deixa eu te falar uma coisa: seja alguém apaixonado pelo Senhor, seja alguém querido que nada pode parar. Pastor, mas o Senhor me entristeceu, me fala, te dou um beijo, vamos continuar andando junto aí, te peço perdão sem saber. Um dia um homem falou para mim que: pastor, eu queria te pedir perdão, vai estar perdoado, mas você não quer saber? Não, eu falo: nem interessa. Mas eu queria te falar, não estou interessado. Aí ele insistiu, eu ouvi, falei: então tá, já está perdoado. Pronto. Eu, irmão, vou ficar guardando coisa. Deixa eu te falar uma coisa: eu quero viver o que está escrito. Eu quero encontrar o meu Jesus, dizer: Senhor, como eu sempre falo, eu nem sei se eu chamo Humberto no céu. Posso chamar Labastura e canta, Shuri canta, Labastura, Balabalabá. Ah, meu amigo, quero encontrar no dia do Senhor com o livro da vida e dizer: servo bom e fiel. Sabe, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, triste, querendo parar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem uma palavra sobre sua vida. Você é o cumprimento de uma profecia. Pastor, eu me sinto tão pequeno, está tudo bem. Pastor, eu não tenho capacidade nenhuma. Conta para ninguém não, só para quem está vendo aí em casa. Nem eu. Mas eu decidi: Senhor, eu quero viver tudo que for liberado. Umas coisas foram pela palavra, outros por pessoas. Tem hora que eu paro e: Senhor, mas será que você vai fazer? Ele fala: filho, tenha só fé que eu vou fazer. E cada vez eu vejo as coisas acontecendo, cada vez eu vejo mais Deus apontando, cada vez Deus mais trazendo as pessoas. Uns vêm, outros vão. E pastor, qual que é o problema que você tem com quem vai? Nenhum. Com quem fica? Tem compromisso, porque foram esses que Deus chamou para a gente cumprir todas as profecias que foram escritas. Tudo aquilo que Ele quer para nós, tudo aquilo que Ele quer para essa igreja, tudo aquilo que Ele quer para a cidade de Uberlândia, tudo aquilo que Ele quer para as igrejas de Uberlândia, porque Deus não fechou monopólio com a gente. Deus tem uma palavra sobre a igreja de Uberlândia. Deus tem uma palavra a Corinto, Deus tem uma palavra a todas as igrejas. Deus tem uma palavra a Guari, Deus tem uma palavra a Uberlândia. E sabe quando nós vamos cumprir? Quando a gente entender que Deus tem uma palavra a Uberlândia. Quando a gente se tornar filho maduro e dizer: hoje eu vou abençoar meus irmãos como eles estão nos abençoando aqui hoje. Nós vamos abençoar os filhos de Deus. Sabe, isso é maturidade, é entender que a nossa vida é um cumprimento de uma palavra. Nossa vida é para entender que Cristo é Rei de reis e Senhor de senhores. E se Ele é Rei da sua vida, você se submete a Ele? Como nós começamos esse culto aqui, todo dia você se dobra a Ele na sua casa, seus joelhos, deita no chão e fala: Senhor, obrigado. Pastor, todo dia que você ora, Deus fala? Não. E todo dia que você ora, você fala? Também não. Tem dia que eu falo, tem dia que eu escuto, tem dia que eu não falo nada, eu só choro. Se eu ficar 2 dias sem chorar, até forço. Descasca até cebola, né? É cebola que chora? É alho, não sei. Para chorar. Porque eu quero sentir Ele, cara, eu quero sentir essa presença. Como viver a vida sem entender que Ele é o meu Rei, que Ele é o meu Senhor, e que tudo que eu tenho é dEle, a minha vida é dEle, a minha família é dEle, a minha casa é dEle, porque é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ou a gente entende isso, ou nós vamos viver totalmente perdidos. Às vezes nós vemos judeus e pensam: como eles não creram em Jesus? E como você que tem o Espírito Santo vai transformar por Ele? Não é diferente, sabe? Eles, o próprio Cristo esteve com eles, mas o próprio Cristo hoje mora dentro de você. E qual a transformação que eu estou tendo? Porque se eu não estou tendo, alguma coisa está errada. Eu quero caminhar para o fim aqui. Apocalipse, capítulo 19, verso 15 diz assim: da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei de reis e Senhor de senhores. Ele é o nosso Rei, é aquele que vem governar. Pastor, estou passando um problema. A leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de vir. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Cara, continua, está no caminho certo, que se não está, volta. Pastor, mas eu me perdi. Sabia que tem gente fazendo coisa para Deus que perdeu? Porque
porque está fazendo achando que é para Deus, mas é para ele. Tem muita gente fazendo coisa para Deus que Deus não mandou, dizendo, não, Deus está aqui, Deus está aqui. E Deus fala, não estou mais, eu estava até aqui, agora não estou mais não. Sabe o que você tem que fazer? Reprogramar a rota e voltar e lembrar, Ele é o meu rei. Se não for viver por Ele, para mim não tem sentido. Toda a sua vida, o rei que quis tomar um trono, a sua morte, e cumpriam profecias. Zacarias 9:9 diz, alegre-se muito, filho de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado em um jumento, como uma jumentia, cria de jumento. Pastor, por que ele fez isso? Para cumprir a profecia de Êxodo 12:46, que o rei viria sobre um jumento. Então Jesus não teve mais uma ideia. Jesus, até antes de morrer, falou assim, eu vou cumprir mais uma profecia, porque se agora não é suficiente, e ele cumpre mais uma profecia, ele manda 2 homens chamar, vai lá e busca um juventinho que nunca foi montado, para que eu entre sobre eles. Já parou para pensar quem foi nessa missão, pensando? Chega lá, e sabe o que o dono falou? Tá bom, eu estava esperando. O dono do jumentinho também conhecia, para mim conhecia essa profecia, e teve o privilégio de entender que era a profecia se cumprindo. E os homens diziam, Hosana ao nome das alturas. Sabe, esse Jesus, ele cumpriu profecia até na sua morte, porque seus ossos não foram quebrados, porque não poderia ter ossos quebrados, então ele não tem osso nenhum quebrado. Sabe, a última profecia que se cumpre é a profecia que José de Arimateia pede o corpo a Herodes. José de Arimateia era um senador, se Pedro pedisse não ia ter, Mateus pedisse, mas um homem de autoridade chega em outro homem de autoridade e fala, dá o corpo dele para mim. Eu acredito que pode ter até pagado, ter comprado, não sei, eu acredito que pode. E José de Arimateia pega esse corpo e enterra com a sua família, porque a profecia dizia, ele será enterrado com os ímpios e com os ricos. Para ressuscitar, ele cumpriu uma profecia. Já para pensar que Jesus educado, irmãos, que homem zeloso pela palavra. E minha pergunta é, nós estamos tendo esse zelo? A gente entende que de verdade ele é o nosso rei, porque se ele for nosso rei, ele é suficiente para nós. Quando a gente vê uma monarquia, um rei, uma rainha dá uma palavra, e é um veredito, pronto, acabou. Não é assim a monarquia? E por que se nós reconhecemos que ele é o rei, nós estamos na monarquia? Por que nós ainda lutamos contra isso? Ah, pastor, eu não penso assim. Se o rei da Inglaterra der um decreto, uma ordem, uma carta, dizer, a partir do dia tal vai ser assim, a partir do dia tal vai ser assim. Sabe a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego? O rei deu um decreto que aquele que orasse seria preso. Vão lá na janela e acham Daniel. O rei dá um decreto que aqueles homens que não adorassem, não se dobrassem a ele, os homens usam o decreto contra Sadraque, Mesaque e Abednego e são jogados em uma fornalha. E o rei nos deu um decreto, qual que é? A palavra dele. E por que nós não somos cirúrgicos em obedecer a palavra dele? Porque nós obedecemos o patrão, obedecemos as pessoas, os líderes, obedecemos um policial. Não, porque se não tiver carteira vai preso, não é assim? Estou de moto, sem carteira, para na blitz, fala, filhão, deixa eu te contar, sem te informar, mas sua moto está presa. Não, você não sabe não, policial, que eu estou indo trabalhar, e fala, deixa eu te falar uma coisa, eu sei demais, mas sua moto está presa. Sabe esse carro, não pagou IPVA? Então, não, mas eu vou pagar agora, online. Ele falou, pode pagar, mas o seu carro será conduzido ao distrito, lá, ao Morumbi, ou outros que tiver, e você vai lá e busca. Então existe um decreto, e o Senhor nos deu um decreto, o Rei de Reis deixou para nós um decreto. E por que nós lutamos contra esse decreto? Sabe, está escrito em Êxodo, está escrito em Levítico, está escrito assim, 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 e nós ainda somos uma geração que diz, pastor, mas eu não concordo. Pouco importa se você concorda ou não, se ele é o seu rei, você tem que dobrar e dizer, meu Senhor, está tudo bem. Sabe o que é honra? Honra é lutar, honra é submeter, honra é dizer, Senhor, como essa carta de Mateus foi para os judeus, e eles não entenderam, Senhor, o Espírito Santo me ajuda, se eu não estou entendendo, me ajuda a viver, porque tem coisas que às vezes seu entendimento para esse tempo não é esse, e esse tempo Deus entende. Tem aquele tempo que a gente fecha a Bíblia e fala, se for o Senhor, fala comigo, arrepender e rasga a Bíblia, não, esse não. Você já fez isso? Eu já. Morrerás agora, opa, esse não, né?
Irmão, já abri uns versículos que é assustador. Quando eu comecei a converter, eu falava, não, mas não tem outro melhorzinho, não, até dá certo. Aí dizia, eu vou te abençoar com toda sorte de bênçãos, aleluia, né? Isso é a imaturidade. Mas quando você se torna alguém maduro, deixa eu te falar uma coisa, o que você precisa está na palavra. Pastor, eu não estou ouvindo a Deus, lê a Bíblia. Simples. Pastor, eu não tenho uma palavra, então você não está na Bíblia. Porque se você está na Bíblia, você tem uma palavra. Você pode não ter a eloquência, você pode não ter uma maneira correta, a hermenêutica de um homem, está tudo bem, mas uma palavra você tem. Nem que seja, Jesus chorou. E depois você chora. E Jesus vem e muda o lugar da glória de Deus. Como diz o apóstolo Hermínio, se eu não tiver nada para falar, eu choro. Começa a chorar e Deus imunda o lugar. E a gente é cheio da glória de Deus. Mas a pergunta para nós essa noite é: Ele é o nosso rei? E quem é você como o servo de um rei? Sabe, Ele é o cumprimento de uma palavra, de uma profecia. Ele veio cumprindo todas as profecias da antiga aliança para que os judeus reconhecessem que Ele era o Messias prometido. Sabe esse Jesus que tinha uma profecia? Essa profecia está sobre a sua vida. O que você vai gastar para ver essa profecia? Eu quero terminar, pode subir para cá, vamos terminar adorando essa noite. Quero ler o último versículo para a gente poder orar. Um versículo que está em Mateus, capítulo 23, verso 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe por que Jesus está triste? Porque aqueles que Ele veio para eles, não reconheceram. Ele está dizendo, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu gastei minha vida por vocês, e vocês não entenderam, e agora eu vou estar com vocês só na minha volta. Sabe, a gente tem entendido de verdade, que Jesus fez algo tremendo por nós, que Ele deu a vida por nós, que Ele viveu um Deus, viveu como um homem, e morreu para cumprir uma profecia, mas que a gente entenda que nós somos cumprimento de uma profecia. Na antiga aliança, um irmão que era dado como escravo, de um certo tempo, Levítico fala sobre isso, aquele irmão comprava esse irmão, e esse irmão se tornava escravo do outro irmão. Ele deixava de ser escravo de um senhor, para ser escravo do irmão. Sabe o que aponta? Para a nova aliança. Éramos presos, cativos, o nosso irmão com sangue nos comprou, e não fez livres, nos fez escravos, escravos de Cristo. Será que a minha vida vive o Evangelho do jeito que eu quero, ou o Evangelho entendendo, já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus? Amém? Fica de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite.